que do ponto de vista da literatura, isso já está bem menor. Você vê menos. Você vê ainda, mas já está bem menor. Quando os psicanalistas fazem isto, eu acho que há uma explicação, né? Uma justificativa. Porque há uma comparação com aquilo que eles veem as pessoas no divã. Então, há relações que ajudam a compreender melhor a psicanálise. Então, eu acho que isso é compreensível. Então, por exemplo, às vezes você dizer que uma personagem tem traços de histeria, certo? Que ela tem traços de histeria, eu não diria como crítica literária, certo? Mas, se um psicanalista diz isto, e na verdade você às vezes observa até quando você está fazendo análise, que de fato parece que ela tem traços de histeria, eu preferiria dizer como é que esses traços aparecem, certo? É o que eu diria para o meu aluno. Vai buscar como aparece, né? Quais são as reações da personagem? Como é que ela, o que ela faz? Ela chora, ela grita, ela se impõe, né? Ela se retrai. Como é que aparece essa histeria? O que é essa histeria para ela? É o que me interessa, como ela faz isso. Não é você dizer que ela é histérica. Assim como não me interessa dizer que ele é marxista. É o que eu sempre digo. Também não me interessa se a personagem é marxista, se a personagem é da direita, da esquerda. Vamos ver como é que a personagem se comporta, né? Quer dizer, ela se comporta maltratando escravocrata, maltratando o escravo. Como é que ela maltrata? Como é que ela faz isso? Bom, então, nós até podemos dizer isso, mas eu tenho que justificar mostrando quais são esses atos que levam a isto. Eu até posso dizer, tem traços de histeria. Como? Então, eu tenho que justificar. Se eu justificar, eu acho que é possível, certo? Mas tenho que justificar. Eu não posso só ficar no diagnóstico, porque até para o divã, né, não se faz mais facilmente esses diagnósticos, né? As pessoas, os psicanalistas têm medo, até os psiquiatras, porque isso daí é complicado, né? Hoje você chega com surto, amanhã você está bem. Quer dizer, há surtos que você pode ter. Então, é também complicado isso. Então, eu acho que isso já é algo que nós temos menos medo de fazer, né? É preciso sempre pensar no como. Exatamente como os psicanalistas fazem no divã. O psicanalista não fala para a pessoa, você é psicótico, não fala. Ele trabalha com a palavra, não é? É como uma pessoa que vai analisar um texto, um aluno, é sempre o que a gente tem que dizer para o aluno. Você tem que mostrar como é que a palavra vai agindo. A personagem é palavra. Como é que essa palavra vai se encadeando? Não é? Como é que vai havendo isso? É a mesma coisa que o psicanalista faz com o seu analisando. Ele escuta e vê como é. Escute seu texto. Escute as palavras do texto. Escute as palavras da personagem. E veja como é que isso se encadeia. Não é? Quais as relações sociais, quais as relações psíquicas, quais as relações históricas. É isso. Eu acho que isso já está cada vez mais se fazendo. Agora, é preciso entender também que as questões teóricas estão se ampliando, não é? As questões textuais também. O texto não está sendo tão analisado minuciosamente como era antes. Né? Nós estamos numa época de coisas mais gerais. Eu espero que se volte mais ao texto. Não precisa ser muito, não estou pedindo que se volte ao estruturalismo, não é isto. Mas eu acho que a gente pode, partindo do texto, né, de uma análise mais textual, buscar todos esses saberes que estão lá. Né, como é que esses saberes estão presentes. Não acho que a psicanálise tem que ser o centro, porque eu gosto de observar essas questões psicanalíticas dentro do centro. Para mim, ela é um pouco mais do que os outros, porque eu gosto. Mas eu me afino, é uma questão de afinidade. Assim como alguém que gosta mais de trabalhar com a questão sociológica vai pelo caminho sociológico. E é bom, cada um vem de um caminho, né? Depois, o leitor lendo uma crítica de um lado, outra crítica de outro, a crítica, ele vai tendo as várias facetas do texto literário. Que é o texto literário bom é esse, né? Aquele que tem várias facetas possíveis. Eu comecei assim. Eu tinha uma relação com o texto, eu procurava essas coisas no texto, eu procurava. Por exemplo, eu gostei de ler Cortázar, e o que me entusiasmava no Cortázar era o estranhamento.
o inquietante. E para estudar o inquietante, eu não me conformava com aquela categorização que era de época. Veja, era década de 70. Eu não me conformava com aquela categorização, né, de o estranho, o insólito. Não. Então, eu queria algo mais. Neste algo mais, eu conversava muito com o Philippe Villemar. O Philippe Villemar era orientando da Leila Perrone. Aí agora eu tenho que contar uma coisa por onde começou Lacan. Na USP, a Leila Perrone, a Regina Schneiderman, né, que também acho que deu aula na PUC, a Marilena Chauí e mais alguns fizeram um grupo para estudar Lacan. E depois se dispersaram. Bom, a Leila foi orientadora do Philippe Villemar. O Philippe Villemar nós fizemos faculdade juntos. Só que ele, como ele era belga e falava muito bem francês, a área de francês logo retirou e ele só continuou depois com língua portuguesa para que ele desse aula de francês. Então ele não terminou o curso comigo, por exemplo, né? Porque nós nos começamos e aí o Philippe ele começou a estudar com a Leila Freud e Lacan. E aí ele me apresentou. E eu fiquei muito entusiasmada com Freud. Aí eu ganhei uma bolsa para ir para a França, do governo francês. Então eu comecei, como eu tive tempo lá, eu comecei a ler tudo do Freud, para encontrar o Das Unheimlich. Quando eu encontrei o Das Unheimlich, isso foi década de 70. Eu fiquei fascinada. E achei que, na verdade, era ali que estava o ponto fundamental, né, para a questão do fantástico. Eu fui para lá para estudar o Cortázar e mais algum outro autor, fazer uma literatura comparada. Mas não encontrei nenhum autor que eu pudesse comparar com o Cortázar, da mesma época, né? Não dava, porque os autores fantásticos eram mais Maupassant, Nerval, mais anteriores. E da época ali não havia nenhum com o qual eu pudesse comparar. Então, o que eu fiz? Eu escolhi um outro autor, né? E trabalhei com um romance lá. Quando eu voltei, eu retomei o Cortázar nessa linha de pesquisa, que foi o que eu fiz. Eu trabalhei o outro modo de mirar, que foi meu doutorado sobre os contos do Cortázar. E desde então eu não parei de... Lá eu li Freud praticamente todo, porque eu tinha tempo, né? E comecei a ler Lacan. E então foi por isso que eu enveredei por esse caminho. Com muitos problemas no início, porque no começo a psicanálise e a literatura não eram tão bem vistas. Hoje já não. Hoje, inclusive, eu estou feliz que eu vejo muita gente que está trabalhando que trabalha com os autores contemporâneos, me dizendo o seguinte: é preciso ler Freud para se compreender os contemporâneos. Porque, na verdade, a questão do sujeito dividido, a questão do inconsciente, a questão desse sujeito que, de vez em quando, nos escapa, né? Desse sujeito do inconsciente que nos escapa, que nós não esperamos que somos nós e somos, né? Essa divisão, né? Isto é fundamental para a literatura contemporânea. Eu já escutei especialistas em literatura contemporânea. Há pouco tempo, numa qualificação, uma tese sobre o Chico Buarque, que eu estou orientando, que é o Leite Derramado e o Irmão Alemão, sobre a questão da memória, né? E havia uma professora especialista em contemporâneo. E ela me disse isso. Ela falou, não dá mais para a gente estudar a contemporaneidade, as personagens, tudo sem ler Freud. O que me deixou muito feliz, porque não era o que eu ouvia quando eu voltei em 79 da França, né? E não era o que eu ouvia coisas desagradáveis. Lacan ainda não é inteiramente bem visto. Mas, sabe, ele é muito importante. Ele fez formulações muito boas, muito boas. Agora, sempre o Freud estava lá,
né? Então, isso foi o meu começo. E depois eu achei que era a linha de pesquisa que eu deveria seguir, mesmo contrariamente a muita gente, né? Mesmo nas defesas de tese, sempre eu tive problemas com isso. Então, estou trabalhando com alguns textos, né? Tenho textos sobre o Chico, sobre o Beatriz, que eu quero trabalhar, tenho textos sobre o Oswald, tenho textos sobre o Mário, sobre esse começo da psicanálise, textos sobre o Murilo Mendes, tenho vários textos para reorganizar. E Borges, que tem excelentes textos sobre a questão do eu e do outro da psicanálise, mas são muito bons porque ele tem 3, por exemplo, em que ele vai conversando com o outro que já está em idade mais avançada, ou então que ele é mais jovem e cada um tem uma opinião sobre si próprio, né? Então é Borges e eu, né? É Borges e o outro, e ele conversando com ele próprio e discutindo, e um detestando o outro. Então é uma delícia os textos que ele faz. E para psicanálise, prato cheio, né? Então estou trabalhando um pouco com isso. Mas estou orientando ainda sobre textos, por exemplo, a Maria Valéria Rezende, que eu acho uma boa escritora contemporânea. Outros Cantos é um belo livro, que tem também a memória, tem questão da psicanálise, é o que eu falo, mesmo os mais atuais, os contemporâneos, ela tem, por exemplo, toda uma questão ligada à ditadura, não só brasileira, mas a vivida aqui, mas também vivida em outros países. E tem toda a questão da memória que ela vai trabalhando. Sabe? Ela vai recordando, e ao recordar vem todas as questões históricas, né? O contexto social, o contexto histórico. Então, é extremamente importante mesclar as duas questões, né? A psíquica e a social, e a histórica. E, por exemplo, a aluna que eu indiquei para trabalhar esse texto, ela consegue muito bem conciliar os dois saberes, né? O sociológico e o psicanalítico, a história por trás disso tudo. Então, vale a pena.